Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Clínica da Alma e é sempre um privilégio ter você juntamente conosco para compartilharmos de tudo aquilo que Deus tem para nós. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje vamos ter aqui a companhia da pastora Silvana. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Deus te abençoe. Obrigado por nos receber e permitir estarmos junto com você no seu lar. Tenha uma tarde maravilhosa na presença do Senhor e vamos caminhar na palavra. É isso aí. O nosso programa já começou. Eu sei que muitas coisas não são explicadas do jeito que nós gostaríamos que fosse. Mas, na verdade, Deus tem permitido tantas coisas que, às vezes, não conseguimos explicar o porquê, né? Qual o motivo, o que está acontecendo na verdade. E é por isso que hoje nós queremos trabalhar num tema em que muita gente, nesses últimos dias, está falando demais, mas tem muitos que estão sabendo de menos, né? Nós vamos falar um pouco de sofrimento. Falando de sofrimento, nós estamos falando, na verdade, de tudo aquilo que Deus tem, de alguma forma, permitido. E é essa a intenção do nosso coração, fazer com que você comece a entender um pouquinho mais acerca, né, desse sentimento, né, sofrimento, para que nós possamos nos encontrarmos aptos para essa caminhada, para essa jornada, principalmente nesses dias de pandemia. Eu quero te convidar então para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, nós vamos ler dos versos 25 até o 33, ok? João 16, a partir do 25. É até uma palavra de despedida do nosso Senhor, né? Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabemos que o nosso Senhor veio exatamente para desfazer as obras do diabo. E é exatamente em detrimento, né, desse adversário, desse opositor, desse inimigo, é que nos encontramos em meio a tanto sofrimento. E isso nós precisamos entender. Agora, por que falarmos de sofrimento? É bem verdade que esse sentimento é como se fosse um calcanhar de Aquiles de muitos crentes, né? Não conseguem entender perfeitamente, e por isso, quando se fala de sofrimento, às vezes gera muita dúvida, muitas discórdias, algumas pessoas não querem nem saber, rejeitam, não quero, né? Deixa para lá, isso aí não,
não é de Deus, enfim, são vários questionamentos e algumas pessoas ficam naquela, né? Mas por que Deus está permitindo isso justamente com o irmãozinho A, né? Exato. Bênção, irmão, às vezes na nossa própria casa, alguém pega uma enfermidade daquelas, aí como o coronavírus, né? E às vezes ficamos nessa de não entendermos. Vem muitas vezes, né, pastor, o termo tá pagando, né? Tá pecando demais. Com os 3 amigos de Jó, né? Tem alguma coisa errada aí para estar acontecendo essa situação. Ele não poderia estar sofrendo desse jeito. Não é? Não pode. Deus Quando não... é uma pessoa mais tranquila, Deus é bom. Né? Um trem difícil isso aí. Olha o trem do mineiro que eu falei. Mas o bom mineiro é assim, né? O trem bom. Mas trem bom é Jesus. É muito mais de bom. Tem gente que realmente acredita que todo sofrimento vem do maligno, que são coisas que estão vinculadas à falta de fé, né? Não dá para entender por que essas coisas. Mas é interessante que quando nós vivemos em conflitos, e oramos por alguém com aquela fé que Deus vai curar e a cura não vem, tem muitos que ficam meio, né, balançam na fé. Mas espera aí, por que Deus não está curando? Por que Deus primeiro está permitindo que essa pessoa passe por esses sofrimentos, né? Olha, você quer uma dica? Não pergunte o porquê. Você procure saber para quê, porque certamente Deus vai te mostrar. Se Deus está permitindo e Ele é soberano, algum propósito há naquele sofrimento. Será? Com certeza, pastor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Não é verdade? E muitas vezes aquele sofrimento não é especificamente vou ser mal e deixar sofrer, mas muitas vezes o sofrimento vem na questão de nos dar a oportunidade de corrigir algo errado em nós mesmos. Abrir os nossos olhos para conserto, né? Às vezes uma atitude de agressividade, falta de humildade, de perdão. Então, naquele momento de determinado sofrimento, eu vou começar a refletir a meu próprio respeito para consertar aquilo, para andar segundo a vontade do Pai, do Senhor, né? E inúmeras outras situações. É o para quê que o Senhor, né, que o Senhor acabou de comentar. O para quê que está acontecendo isso? Que situação que está levando a isso? Não é porque pecou e está pagando, mas é uma forma de dar uma lembradinha, uma sacudidinha, né? É interessante que essa questão de ficar procurando justificativa, né, pela a presença de sofrimento. Tem muita gente que acredita até que fulano é uma bênção, ele não merecia isso, mas deve ser em virtude de alguma falha, de algum antepassado. Alguma situação que está vendo, né? Alguma situação que o pai, a mãe, vai ver que pisaram na bola, né, e não entenderam. E eu queria aqui, para um maior entendimento acerca, né, dessas discussões, no próprio Evangelho de João, capítulo 9, olha que interessante a cura de um cego de nascença. Vamos ver o que a palavra está nos mostrando aqui. João 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo, pôs a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: Vai, limpa-te no tanque de Siloé, e que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. É interessante. Por que Jesus fez esse milagre? Porque a glória de Deus tem que ser apresentada. Nós temos que manifestar a glória para o único Deus que é digno de. E como pode
a glória ser manifesta, os sinais, os prodígios, os milagres que Jesus estava fazendo por meio de Jesus, se não estivesse aquela situação. Não é porque ele pecou, o próprio Senhor Jesus diz, não foi os pais, não foram os avós, a questão não é essa. Deus permitiu. Uai, mas espera aí, Deus é amor, por que Deus permite o cara ficar cego, né? Por um tempo, para depois só para mostrar que ele é glorioso? Nós não podemos esquecer de um outro fator. Por que é que a cegueira, não só física, mas também tantas outras, faz parte da nossa vida nesse mundo? Por causa do pecado. Não Exatamente. É, pastor? E então a gente tem que entender que o sofrimento, a dor, né? Ela faz parte do nosso dia a dia, mas quem trouxe não foi Deus. Exatamente, foi ali no momento de desobediência, né? Uhum. Quando houve a desobediência, entrou com a desobediência o próprio pecado. A desobediência foi um pecado e logo ali passou a perder o que era a vida para a morte, que o salário do pecado é a morte. E veio todas essas coisas que nos causam dor, que nos causam problemas, né? O sofrimento pela enfermidade, o sofrimento pela morte, o sofrimento pela miséria, pobreza. Mas todas essas coisas não entraram porque o Senhor veio e trouxe para punir a humanidade. Eu estou punindo, então a pessoa vai viver assim. E como disse antes o pastor, mas a pessoa é boazinha, então por que ela está passando por isso? Não é culpa do Senhor. Isso tem a ver lá no início. Houve uma ordem e essa ordem não foi respeitada. Não houve respeito para com essa ordem, não foi cumprido. E naquele momento de errar, de fazer uma escolha errada, a má escolha, é que entrou os problemas que hoje cada um de nós vivemos em determinadas situações. Veio o sofrimento. Mas o mais interessante é que nós temos um Deus que nos ama. Então não teria como nós pagarmos essa dívida de erro, de pecado, de escolha errada por nós mesmos. Como que nós iríamos pagar? Essa dívida, ela é a dívida que nos levaria à morte eterna, à morte constante. Mas o Senhor, eu vou pagar essa dívida. Eu vou resolver isso. Por quê? Por causa do amor dele para com a sua vida e com a minha vida, com todos nós. Esse amor o trouxe a viver também momentos de sofrimento parecidos com os nossos. Se você olhar para Jesus e falar, Senhor, me alivia de tal coisa, ele vai saber e entender claramente o que você está falando, porque ele viveu. Ele viveu momentos, né? Crucificação, morte, o sepultamento, ressurreição, tantas coisas. Ele sabe o que é ser julgado, acusado daquilo que não fez, né? Perseguido. Quantas vezes ele saiu de cidades perseguido, pessoas com pau, com pedra, mandando ele embora. Né? Ele sabe o que é sentir dor, porque ali, quando ele sofreu aquelas agressões na cruz ou até no caminho para a cruz, ele teve ali o seu corpo com cortes, com sangue escorrendo. Então, ele entende quando você fala, estou sofrendo. A dor na alma, a dor no corpo físico, a dor está lá profunda. Eu estou sendo perseguido por uma coisa que eu não fiz, eu estou sendo acusado por algo que eu não fiz. Há uma enfermidade. Então, o Senhor, ele viveu a perda de amigos, né? Ele viveu ali momentos de ver os parentes de seus amigos em sofrimento, mas em tudo, ele estendeu a mão e houve o socorro. E como estávamos falando ali, por que fulano ora para alguém ser curado e muitas vezes não é curado? Nós vamos ver ali muitas curas que foram feitas, o próprio Senhor falava, seja feito conforme a tua fé. É importante saber se também estamos tendo fé para receber a bênção que está sendo ministrada sobre a nossa vida. Né? E ele fala, se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grãozinho pequenininho, muito pequenininho. Se a fé tiver desse tamanho, você vai falar para uma montanha sair daqui, te joga ali no mar e ela vai obedecer.
Ou seja, como que está o nível da nossa fé? Nós cremos em Deus independente de circunstâncias ou situações à nossa volta? Nós cremos naquilo que Ele já liberou para nós? Curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios. E você crê para fazer e crê também para receber? Então, há muitas situações que nós podemos aqui falar e ficarmos aqui até a semana que vem dentro deste assunto, ainda vai ser pouco tempo, porque há muitas coisas a serem faladas. E realmente, o sofrimento não foi o Senhor que liberou sobre nós, fomos nós mesmos, quando nós resolvemos desobedecer o Senhor. E a desobediência veio lá dentro, onde estava ali Adão e estava Eva. É verdade. Nós, quando falamos de sofrimento, nós, na verdade, estamos falando do Senhor Jesus. E agora que você já está cônscio daquilo que nós queremos passar, daquilo que Deus quer nos mostrar e nos ensinar nessa tarde, eu quero que você já comece a preparar aí a sua participação, tá bom? No próximo bloco a gente vai trazer então a oportunidade, se possível dentro desse tema, tá? Você já conhece o nosso telefone, DDD 31 984773303. Eu falo para você que me vê aí na telinha Rede Super, mas falo também para você que é ouvinte da Rádio Super FM 100.5. Eu sei que todos estamos juntos nessa e vamos dar então no próximo bloco a oportunidade de você participar. Seja bem objetivo para a gente conseguir trazer o maior número possível, tá bom? Que Deus continue nos abençoando. Mas falando aqui, né, desse sofrimento, trazendo a lembrança do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É um sofrimento que veio para cessar todos os sofrimentos da face da terra. E isso veio como expressão de amor, de misericórdia, de graça, para que todos nós pudéssemos entender, né? O sofrimento veio pela nossa postura de desobediência, mas agora na postura de obediência do segundo Adão, nós vamos passar pelo sofrimento, porque vamos entender aqui, na nossa desobediência, a gente levou o coração de Deus a sofrer, não? Será que a gente tem ideia de quanto sofrimento a gente trouxe para o coração de Deus pela nossa postura? Então, falar de sofrimento é você, de alguma forma, estar botando isso para fora. É você aprendendo a lidar com essas questões. O sofrimento, quando nós falamos, nós vamos lá, direto à palavra, lá em Tiago, né? 5,16. Confessar um para o outro. Orar um pelo outro. E aí nós seremos curados. Então, a necessidade de falar também pode ser você, de alguma forma, estar dividindo o fardo com um colega, um amigo, né? Companheiro aí de ministério. Mas, melhor ainda, é trocar o seu fardo com o do Senhor, que é leve e suave. Ele já fez, né, pagando todo o sofrimento que era para nós passarmos, para que nós alcançássemos a cura do nosso sofrimento. Então, vamos continuar entendendo melhor esses fatos, para que a nossa visão seja diferenciada diante de todo e qualquer sofrimento, né? A pastora estava falando, então, nessa questão do Evangelho como sofrimento do próprio Senhor Jesus, né? E por isso nós também passamos por ele. E é interessante que agradou o Pai moê-lo. É muito interessante isso. E muito forte essa palavra, forte, né? Muito Agora, forte. por que Deus permitiu isso? Porque, de alguma forma, o sofrimento, a passagem pelo sofrimento, digo e repito, a passagem pelo sofrimento não é constante, não é eterno. É tão somente para que nós retornemos à paz que excede todo o entendimento, ao verdadeiro amor, a alegria, o regozijo de estarmos juntos novamente com Deus, o nosso Pai. Mas olha, pastora, infelizmente o nosso primeiro bloco está quase terminando, bem, né? No finzinho. Mas eu queria a gente fechar esse primeiro bloco trazendo então essa compreensão. Deus, por ele ter, na pessoa de Jesus, passado por todos aqueles sofrimentos que nós já comentamos aqui agora,
é tão somente para que ele pudesse nos entender. E o Pai faz com que Jesus seja o único apto, o único que tem total e plena condição de eliminar todo o nosso sofrimento, toda essa situação de pecado. Quando você permite que Deus seja Deus na sua vida, você vai entender que Deus sofreu o que nós estamos sofrendo. E é por isso que ele entende perfeitamente. Agora, porque ele veio do Pai para nos resgatar e não ficarmos mais nesses sofrimentos, nós entendemos que o sofrimento dele foi autossuficiente para zerar toda essa nossa dívida que havia com o nosso Deus e nosso Pai. O nosso primeiro bloco está encerrando, mas segura aí porque Deus ainda promete um pouco mais. Aguenta aí que voltamos já já. De volta com o nosso programa Clínica da Alma, estamos falando então acerca de sofrimentos, que é exatamente para alcançarmos aquilo que Deus quer, na compreensão, no entendimento, firmar os nossos pés na verdade, para que possamos enfrentar toda situação constrangedora, dolorida, né, que nos incomoda, porque o nosso Senhor passou por tudo isso e venceu. Se ele passou e venceu, nós também venceremos. E aí, pastor, a gente estava falando então no primeiro bloco sobre a questão do Evangelho, a própria pessoa de Jesus. Exato. Falamos também aquilo que Deus ele pode trabalhar com a gente, inclusive também com algumas questões doloridas, né? Situações, né, que o sofrimento está ali, mas é um objetivo, né? É verdade. E mas o que mais? Nós vamos falar agora para que serve esse sofrimento, né? Uhum. Porque a gente vê muitas vezes as pessoas falando assim: olha, mas você é cristão, então por que você sofre? Fulano é bom, por que sofre? Né? E nós sim sofremos, sim. Nós sofremos, nós passamos por lutas. O próprio Senhor diz na palavra que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. O Senhor venceu o mundo e nos deixou este exemplo, né? O Senhor, ele ali viveu o sofrimento, mas ele não praguejou, ele não humilhou a ninguém. Muito pelo contrário, ali no sofrimento, ele ainda pediu ao Pai que perdoasse, porque não sabiam o que estavam fazendo contra ele, mesmo ele debaixo de um sofrimento de dor. E esse sofrimento em nossa vida, ela é para que nós possamos ter melhor na nossa vida as obras e tudo aquilo que o Senhor fez, nós possamos aprender a fazer, não pararmos dentro da situação de sofrimento. Eu estou sofrendo e eu vou viver só isso. Eu posso estar sofrendo, mas eu vou continuar caminhando, eu vou seguir os passos do meu Senhor. Eu não vou deixar de fazer aquilo que o Pai me chamou para fazer. Aquilo que Ele tem de propósito na minha vida se cumprirá. Eu vou caminhar rumo a esse alvo. Agora, o sofrimento não veio para estar estacionado na minha vida e ser eterno. Ele veio para inúmeras situações, como no começo já havíamos falado, né? Muitas vezes para um conserto, para nós estarmos crescendo de degrau em degrau, para reconhecermos o que tem que ser resolvido. Mas esse crescimento, esse momento de adversidade, de sofrimento, tem o objetivo do Senhor estar nos abençoando. É como aquela palavra onde que fala assim: o pai corrige o filho que ama. Não sofremos porque Deus está castigando, porque você é mau, porque não. O Senhor Jesus, santo, perfeito, vindo como homem na terra, passou por sofrimento. Mas ele venceu o mundo, ele venceu aquele momento de sofrimento e venceu com nota 10, ou seja, ele ainda naquele momento de dor nos abençoou. Momento de vergonha, ele foi envergonhado, suas vestes foram rasgadas,
suas vestes foram tiradas. E ele estava de frente a uma multidão, inclusive estava ali sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, né? Em uma época que as pessoas andavam toda coberta. Então já houve a humilhação de crucificação e a humilhação da nudez, a humilhação de estar ali sendo julgado por algo que, entre aspas, eles diziam que ele havia feito, mas não era verdade. Ele estava ali por minha causa e por sua causa, pagando o preço do pecado que veio lá no começo, da desobediência. Então nós vamos ver aqui que o Senhor, Ele, a todo momento, está nos abençoando. A todo momento, Ele veio julgando a nossa causa. Ele veio como um advogado, abençoando a minha vida e abençoando a sua vida. Olha, houve o quê? Um propósito no sofrimento de Cristo. Também no nosso haverá. E nesse propósito que é cumprido, quando eu entendo e quando eu passo por ele, mas sabendo que existe um objetivo, glória a Deus por isso, que é o objetivo da nossa salvação ali. Jesus já pagou o preço da nossa salvação. Ele já nos deu ali o certificado da nossa salvação. Mas isso não imputou a questão de eu ter o sofrimento terreno que ficou nessa terra por causa de uma desobediência. Mas ele veio com todo o amor por mim e por você. E o Senhor, veja bem, por causa do sofrimento da morte, o Senhor foi o quê? Coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Glória a Deus, revestido de glória e de honra. E você, na fase do sofrimento, você pode realmente deixar bem claro que o Senhor tem poder, que Ele é o seu Deus e que você o glorificará sempre em toda e qualquer circunstância. Não é a circunstância que vai te abater, mas o alvo e o objetivo desse sofrimento é o que vai te trazer. E ele é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Mas como assim? Então ele é ruim, ele é mau, tem que ver essa situação para que seja glorificado o nome dele. Nós já demos lá atrás o exemplo do irmão lá que estava cego, né? O que aconteceu não foi por causa de que os parentes fizeram algo ou ele. Foi para glorificar o nome do Senhor. E quando foi feito ali aquele lodo, aquele barro, e ele voltou curado, o nome do Senhor foi glorificado. E quando você passa por uma luta, mas você passa de cabeça erguida e você glorifica o Senhor, quando vem a resposta da sua vitória, o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Mas se você passar por esse momento e a todo momento você começar a reclamar e deixar passar aquela questão na sua mente, mas Deus, eu acho que Ele não gosta de mim, Ele gosta mais de fulano ou ciclano. Deus não é tão bom como eu imaginava. Então você está tendo a sua mente minada, as suas forças minadas por alguém que quer te demonstrar o contrário. E esse é o adversário do Senhor e da sua vida. Por isso que eu quero dizer que persista no crer, persista na fé. Porque aqueles que em toda caminhada foram curados, eles tiveram fé. O Senhor faça-se conforme a tua fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. E nós vamos ver nos textos, na palavra, o amor de Deus por aquelas pessoas que estavam em sofrimento. Né? Havia uma senhora ali vindo para ser sepultada e as pessoas falavam, mas ela era tão boa, ela ajudava os outros, ajudava os pobres. E ali Jesus viu o sofrimento dos amigos que ia perder a companhia daquela pessoa por um tempo. E Ele teve misericórdia. Ele teve misericórdia, Ele tem misericórdia de você, Ele tem misericórdia dos seus filhos, Ele tem misericórdia das pessoas na face da terra. E nós vamos ver que, quanto ao nosso sofrimento, de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscitou dos mortos. Então, muitas vezes você acha que você vive por causa da sua força, do seu entendimento, da sua sabedoria, da sua capacidade. E não é isso que o Senhor quer. Né? E há muitos que até promovem coisas horríveis a respeito de outros e com outros, parecendo que acham que vão ser eternos e acabou ali. Não vão passar pela morte da carne. E essas pessoas não veem
o que elas estão plantando contra elas próprias, se elas não se arrependerem e não reconhecerem que as outras pessoas precisam ser amadas e que temos que ter misericórdia dela. E o Senhor permite o sofrimento muitas vezes na nossa vida, por quê? Para eu não achar que eu sou super-herói, que eu sou um semideus, ou eu sou o Deus da quarta o quarto, né, na Trindade, né? Então, ou seja, para eu não depositar a confiança em mim mesmo, mas eu depositar a confiança no Senhor, sabendo que Ele é Deus e Ele pode todas as coisas e elas se concentram nele. A verdade está no Senhor. E quando eu clamar, Ele vai ouvir de onde Ele está e vai compreender o nível do que eu estou sentindo e clamando, porque Ele também vivenciou isso como homem aqui na terra. Mas para a glória do nome de Deus, o Senhor hoje está sentado à direita do Pai. Amém. Né? Morreu como homem na terra, mas ressuscitou, está ali sentado para quê? Glorificar, né? E nas mãos do Senhor, veja bem, levamos o nosso corpo, o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Somos cooperadores e coparticipantes. Glória a Deus. Cooperamos, participamos, mas vemos que em todas as coisas, o nosso corpo, ele vai morrer, o morrer de Jesus, né, para a nossa vida, ele vai glorificar ao Senhor. Amém. Deus é bom. Não olhe para ele dentro da circunstância do seu sofrimento falando, ele está me castigando. Jesus está me castigando. O Espírito Santo me abandonou. Não. Ele está mais próximo que você possa imaginar. De repente, nesse sofrimento que parece que você não está tendo como andar, se você observar, você já está no colo do Senhor. Ele já está te carregando há muito tempo. Porque se fosse pela sua força, você já teria, né, caído, morrido e não se levantar mais. Mas Ele está te carregando e andando com você em toda situação. Temos chamadas, Vamos pastor? trazer aqui algumas participações, né? Sim. DDD 84, boa tarde. É a Cecília, lá de Natal, né? Ai, que benção. Boa tarde, amados pastores. Graças a Deus, voltaram para esse programa. Nós estamos sempre aí, tá? É que tivemos aí parado um tempo, né? Pela a Covid, né? Mas estamos juntos nessa, tá? O pedido dela, como sempre, é oração pela saúde dela. Nós vamos continuar orando, tá? Já faz parte da nossa intercessão. E ela também pede aqui informações sobre as questões da igreja da Lagoinha, né? E aí eu gostaria que você entrasse em contato com a própria igreja, tá? Para resolver aí essas questões suas. Mas nós vamos estar orando por você, tá bom? E que Deus continue abençoando rica e abundantemente todo esse povo aí de Natal. Glórias a Deus, né? Mais uma aqui. Boa tarde, a paz do Senhor. Ah, tá. DDD 79, quem está mandando aqui mora em Sergipe. Ok, eu sou o Fernando. Deus continue te abençoando aí, tá, Fernando? E esse povo lindo aí de Sergipe. Mais uma aqui, mandou simplesmente, juntos somos mais fortes. É isso aí. Vamos caminhar juntos. DDD 94, hein? Glória a Deus, viu, minha irmã? Aqui, DDD 31, tá pertinho da gente, boa tarde. Rapaz, da Casa Pastoral, olha aí. Ela tá pedindo até, em virtude de muitas solicitações para os nossos atendimentos. Eu quero aproveitar aqui a sua participação e pedir aos nossos colaboradores aí para colocar na tela os números da Clínica da Alma. Olha aí, tá aí. Para você que quer falar lá com a nossa recepção, então pode estar ligando o nosso atendimento lá por telefone, está sendo normal. Não estamos fazendo nenhum atendimento, né, coletivo, grupos, a escola, por enquanto não, tá bom? Mas aquele emergencial, atendimento individual e também os atendimentos com os nossos profissionais, tá? Psiquiatra, psicólogo, psicanalista, terapeuta ocupacional, quiropraxia, enfim, todos eles. Aí você tem o primeiro, você fala com a nossa recepção. O segundo,
para eventos, né, possíveis eventos, você pode ligar para se informar. E o agendamento que eu estou falando para esses atendimentos, você pode estar ligando nesse último número aí. Esse nosso número aqui que a gente anuncia é tão somente para participação ao vivo e a nossa intercessão, tá bom? Então fica aí, aproveita, tira uma cópia, guarda aí, né, uma foto para você quando precisar, entre em contato com a gente, tá bom? E pelo que eu estou entendendo, tem muita gente de Belo Horizonte aí querendo saber, né? Então, atendimentos emergenciais, individuais, tá certo? Atendendo a todas as exigências, é claro, né? O álcool, não esquecer da máscara, tá? Mas não é a máscara igual algumas máscaras que a gente vê, não, né? Algumas tem que cair, né, pastor? Essas máscaras aí tem que sair fora, tem que cair por terra, né? Exatamente. Mas atendendo a todas essas coisas, a gente está dentro do possível, tá bom? Atendendo a todos vocês. Então fica aí a dica para a glória de Deus, nosso Pai. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, quero trazer. Daqui também peço oração pela minha irmã. O esposo dela mandou ela sair de casa sem nada a ver. Olha aí. Tá bom, não precisa falar o nome, tá? Não vamos expor, ok? Mas ele simplesmente falou que gosta dela, mas não se adaptou ao casamento. Se não gostasse dela, hein? É mole o que é mais. Gente, a gente vê cada coisa. Que luta, né? Que luta. Que sofrimento é esse? Situação. E olha, minha irmã, você está sofrendo exatamente por uma decisão dele que eu creio que não veio de Deus, tá? Pela falta, né, do entendimento da verdade. Se o esposo tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, é complicado, né? Mas, melhor ler melhor a palavra, vamos entender. Continuar lendo. Agora, continue orando por ele, nós vamos estar orando por ele também, tá? Porque Deus pode mudar o curso desse coração. Deus arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Amém. Então vamos estar na brecha aí, orando e intercedendo, tá bom? O fato de ter falado isso aí é porque tem muita coisa acerca da palavra e do próprio Deus ele ainda desconhece, tá bom? Ela está chorando muito, é claro, né? E está sempre querendo o pessoal, os familiares, querendo apoiá-la, confortá-la. Talvez isso também, né, pastor, seja aquela questão de ele não quer passar nenhum tipo de sofrimento para conquistar aquilo que ele jurou diante do Senhor, né? Pois é, mas... Aí prefere o mais fácil, o caminho fácil para ele e o caminho de sofrimento para o outro. Mas a gente deve lembrar, né, que na saúde, na doença... Exatamente. Né, na escassez, né, assim, na abundância. Enfim. Muitos estão preparados só para os bons, né? Para abundância. Quando a gente não tem esse entendimento, a gente pisa na bola mesmo, tá? Não vou falar com você que nós estamos isentos disso, não. Quando nós não entendemos a verdade, quando nós não estamos em Deus, a gente comete, porque a nossa natureza, ela é dessa mesmo. Não queremos fazer o que Deus quer, a nossa carne é totalmente oposta ao nosso Deus, e isso é uma realidade. Agora, quando estamos em Deus, aí é diferente. Aí já não dá para engolir essa não, né? Mas vamos lá. DDD 24, boa tarde, eu sou Nancy Mara, de Volta Redonda. Amei ouvir a pastora dizendo trem. Eu amo este povo lindo de Minas Gerais. Peço oração pelo meu filho Mateus, que encontra-se afastado do caminho. A gente vai estar orando pelo Mateus, por você e por todo esse povo aí do Rio de Janeiro. Povo lindo, né? O carioca. E que Deus continue abençoando vocês aí, tá? Obrigado pelo carinho para conosco aí, tá bom? Eita, trem bom, não é? Louvado seja Deus por isso. Deixa eu trazer só mais uma aqui. DDD 31, a Maria de Ouro Branco. Eu amo esse programa, assisto sempre que posso. Peço oração pelo pastor Vinícius e família. E o seu irmão Diogo, também a sua família. Nós vamos estar orando sim, tá? Por todos vocês. Infelizmente o tempo voa, né? Os demais aqui, participantes, segura a onda aí que nós vamos depois mandar para você, tá? Ao vivo agora não vai ter como. Mas vamos começar a fechar aqui, pastora, para que a gente possa
conseguir fazer tudo, tema? né? Exatamente. Que mais? Né? Então, há um propósito no sofrimento do Senhor, né? E no nosso também haverá um propósito, há um propósito, né? E vejamos aqui. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Agora, isso, o sofrimento do Senhor. E o nosso? O nosso sofrimento é um sofrimento que nos leva a entender, nós somos um vaso feito do barro, e o nosso próprio Senhor nos fez com amor para glorificá-lo. E muitas vezes, como barro, nós não queremos descer onde temos que descer para ser renovados. Irmos para a mão do oleiro. Amém? Amém. E é o tempo tá correndo, né? É convicto dessa realidade que, como vaso nas mãos do oleiro divino, está doendo, está incomodando, mas ele está bem juntinho e vai nos livrar. O Evangelho apresenta o sofrimento, mas o sofrimento de Cristo é para eliminar todos os nossos. Nosso tempo Amém. Já acabou, deixa eu fazer uma oração rápida aqui. Vamos, né? Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais esse privilégio e que a tua palavra possa estar alcançando cada um desses corações que estão nos ouvindo, para que sejam arrancados todos os sofrimentos que não provêm de ti, Amém. advindos do nosso erro, do nosso pecado, do desprezo para com a tua palavra, enfim, seja Deus em nossas vidas e leve todo o sofrimento cativo. Pai, enxuga as nossas lágrimas e glorifica teu nome em todas essas coisas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O nosso tempo acabou, fica na paz do Senhor e até o próximo, se Deus assim nos permitir, ok? Rede Super, inspirando você. Tchau. Deus te abençoe, até em nome o próximo, de Jesus. Um forte abraço, fique na paz do Rei. Amém. Glória a Deus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.